Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, 1º de abril do ano de 2020. Vivemos aí o 8º dia de quarentena no estado de São Paulo, essa quarentena determinada por decreto pelo governador João Dória, que vai até dia 7 de abril. E começamos o nosso jornal, preparamos uma programação especial em tempos de coronavírus, com muita prestação de serviço, utilidade pública e, lógico, as notícias do Parlamento Paulista. Aqui ao meu lado, a Tayana Conrad. Tudo bem, Tayana? Tudo bem, Guga. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos lá, mais um dia, mais um jornal especial para você, com muita informação e muita utilidade pública. Falando aí dessa pandemia de coronavírus. O estado de São Paulo está em quarentena e logo mais às 12h30 acontece a coletiva do governador João Dória, direto do Palácio dos Bandeirantes, e nós vamos acompanhar tudo ao vivo aqui na Rede Alesp. Você fica informado com as melhores notícias para você. E subiu para 136 o número de mortes pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira, com 23 mortes registradas, o estado tem recorde de mortes desde o início da pandemia, com cerca de uma confirmação por hora. Os casos notificados também registram um maior aumento até aqui, de 1.517 para 2.339 no estado, incremento de 54%. O Ministério Público de Contas cobrou nesta segunda-feira que o estado de São Paulo não deve testar apenas pacientes com Covid-19 internados em estado grave. Os 23 novos mortos são 13 mulheres e 10 homens. Entre as vítimas femininas, 2 eram adultas de 42 e 54 anos com comorbidades que, assim como os idosos, representam o grupo mais vulnerável às complicações do Covid-19. As outras 11 mulheres tinham 69 anos, 85, 86, 76, 84, 72, 64, 81 e 2 de 65 e 68 anos. No grupo masculino estão inclusos um de 43 anos com comorbidade e outros 10 com idades de 66, 79, 86, 89, 68, 90, 83, 78 e 63 anos. Agora são 13 cidades de São Paulo com mortes, incluindo Campinas, no interior de São Paulo, e São Caetano do Sul, Santo André e Caieiras, que ficam na Grande São Paulo. Até o meio da última semana, apenas a capital paulista tinha registrado óbitos relacionados ao Covid-19. Entretanto, desde então já ocorreu pelo menos um óbito nos municípios de Vargem Grande Paulista, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Taboão da Serra, Embu das Artes, Sorocaba, Osasco e Ribeirão Preto, além dos 4 novos citados nesta terça-feira. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem no final do dia, afirma que o estado de São Paulo tem 902 pessoas internadas por causa do coronavírus, 48% das hospitalizações de todo o Brasil. Segundo o órgão, desde o início da pandemia, 84% das hospitalizações por Covid-19 do país aconteceram no estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. E vamos lá, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto que decreta calamidade pública nas cidades do estado. A proposta de decreto legislativo recebeu 88 votos favoráveis e um contrário. Enquanto estiver vigente, o projeto suspende a contagem dos prazos e as medidas que estabelecem punições para gestores com os gastos públicos, acima do limite determinado por lei pela questão da pandemia do coronavírus. Os prefeitos também vão poder abrir crédito extraordinário e remanejar recursos de outras áreas para pastas mais demandadas durante a pandemia. Além de possibilitar a compra de bens, insumos e a contratação de serviços relacionados ao Covid-19 sem licitação para tornar as ações mais rápidas.
O presidente da Casa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, falou sobre a iniciativa de reunir os 664 municípios em decreto. Teoricamente, a gente precisaria fazer um projeto de decreto legislativo para cada um dos municípios. Isso exigiria, por parte dos parlamentares, uma concentração 24 horas por dia para conseguir deliberar e mesmo assim com muita dificuldade, porque são muitos, o processo legislativo ele é muito dificultoso, numa votação em massa de maneira rápida. E apesar de abrangente, o projeto único de decreto não isenta os municípios de divulgarem despesas nos seus portais de transparência e prestarem contas ao tribunal. O deputado Caio França, do PSB, defende a necessidade de agilidade orçamentária para garantir que os municípios tenham recursos para combater o coronavírus, ele afirma. Os municípios todos sabem, são aqueles que mais sofrem, estão na ponta. Muitas prefeituras não têm a menor capacidade para fazer um hospital de campanha, como está fazendo a capital e outros municípios. Então, é fundamental que o governo estadual, que o governo federal possa repassar recursos direto para que os municípios possam fazer a sua retaguarda hospitalar. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, a casa está pronta para, se necessário, analisar outros itens relacionados ao combate do coronavírus, com o mesmo engajamento utilizado na tramitação dos decretos de calamidade pública. Jornal da Rede Alesp. E a quantidade de testes em pessoas com suspeita do Covid-19 ainda é insuficiente no Brasil. Por esse motivo, as taxas de contaminação e mortalidade podem ser maiores do que os números que conhecemos atualmente. Existem dois tipos principais de teste para o novo coronavírus. O mais preciso é o RT-PCR. Amostras de secreção do nariz, garganta são coletadas com uma haste flexível. A análise demora pelo menos 12 horas e detecta com 90% de certeza se o vírus está ativo, mesmo em pacientes que começaram a apresentar sintomas há apenas um dia. Governos do mundo inteiro também estão recorrendo a um outro tipo de teste, os rápidos. 500 mil kits chegaram aqui no país na segunda-feira, vindos da China. Eles serão analisados pela Fiocruz antes de serem distribuídos aos estados. O teste rápido é feito com uma amostra de sangue depois de uma picada no dedo. Em 10 minutos, ele detecta os anticorpos que o organismo produz para se defender do coronavírus. Mas como esse tempo varia de pessoa para pessoa, o teste é indicado a partir do 7º dia de sintomas. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda que sejam testados apenas pacientes internados e profissionais de saúde. Jornal da Rede Alesp. E o governador de São Paulo, João Dória Júnior, anunciou em coletiva ontem novas medidas para o combate da pandemia do novo coronavírus em todo o estado de São Paulo. A primeira medida é o repasse de R$100 milhões para as 300 Santa Casas do estado até o dia 31 de julho, para auxiliar hospitais municipais e ampliar em 30% o número de leitos. Dória também anunciou o protocolo de atendimento em mais de 100 hospitais através da teleconsulta desenvolvido pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Este recurso será repassado todos os meses, ao longo destes meses, abril, maio, junho e julho, totalizando, repito, R$100 milhões. Portanto, o valor mensal é de R$25 milhões, para que hospitais municipais e santas casas possam ter um reforço no custeio para o atendimento aos seus pacientes. O objetivo é que estes hospitais aumentem a sua capacidade de atendimento, os hospitais municipais, os 126 hospitais municipais, e desafoguem os hospitais, sobretudo no atendimento de média e alta complexidade, para que possam receber doentes e infectados com o coronavírus. Isso vai permitir a discussão de casos em tempo real com médicos de outros hospitais da rede e a agilização de procedimentos. A agilidade na defesa da vida pode muitas vezes significar a diferença entre viver e não viver.
A terceira medida anunciada na coletiva é que o governo do estado, junto com a Secretaria de Transporte e Logística e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, distribuirão em suas rodovias kits de alimentação aos caminhoneiros. Nós autorizamos as concessionárias a distribuírem 140 mil kits de alimentos para os motoristas de caminhão nas rodovias do estado de São Paulo. Todas as rodovias concessionadas do estado de São Paulo estarão distribuindo kits de alimentação. Nós teremos marmitex com alimentação completa e kit de lanches para os caminhoneiros em 43 pontos de 19 rodovias concessionadas no estado de São Paulo. São Paulo tem 19 das 20 melhores rodovias do estado. Essas rodovias são todas concessionadas, fruto do trabalho organizado pela Artesp, pelo secretário João Otaviano, e graças à solidariedade também destas empresas concessionárias, nós conseguimos a distribuição deste kit de lanches e alimentação exclusivamente para caminhoneiros até 30 de julho em todo o estado de São Paulo. No total, serão 140 mil kits de alimentos fornecidos nessas rodovias concessionadas. E o prefeito da São Paulo, Bruno Covas, também presente na coletiva, anunciou que vai fornecer um auxílio para os catadores de materiais recicláveis, já que as 25 cooperativas da cidade estão fechadas para combater a pandemia do coronavírus. E é por isso que hoje a gente anuncia um recurso de R$ 5.700.000 para poder destinar esse recurso a essas famílias de catadores na cidade de São Paulo. São 1.400 catadores autônomos, que por serem autônomos vão receber a ajuda de R$ 600 do governo federal, e nós vamos dobrar essa ajuda. Vamos passar mais R$ 600 e eles vão receber um total de R$ 1.200 pelos próximos 3 meses. E nós temos também 900 famílias de cooperados. Por serem cooperados, não vão receber os R$ 600 do governo federal. Para essas 900 famílias, a prefeitura vai repassar R$ 1.200 por mês. No final da coletiva, o governador ressaltou que ainda não tem como responder se a quarentena em todo o estado será ampliada após o dia 7 de abril. Não há a hipótese de anteciparmos informações para depois do dia 7 de abril. Até lá é a quarentena, as pessoas deverão respeitar em todo o estado de São Paulo a determinação do governo do estado de São Paulo para que fiquem em casa, nas suas cidades ou no campo, mantenham-se em casa. Oportunamente, isso será feito adiante, nós vamos avaliar. Neste momento, a orientação é: fiquem em casa. Volto a repetir, fiquem em casa. Essa é a orientação da área de saúde, essa é a orientação do governo do estado de São Paulo, essa é a orientação da prefeitura da capital de São Paulo e válido para todo o estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. E a taxa de desemprego no Brasil avançou para 11,6% no trimestre, encerrando fevereiro, informou o IBGE. No trimestre anterior, a taxa oficial havia ficado em 11,2%. Os dados são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. Os números mostram que o Brasil contabiliza 12,3 milhões de pessoas que estão à procura de emprego, mas não encontram vagas. Jornal da Rede Alesp. Milhões de pessoas em todo o mundo começam a experimentar uma nova rotina, admitindo a necessidade de manter um distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus. A digitalização de várias tarefas cotidianas, algo que os futuristas davam como movimento irrefreável, porém gradual, foi acelerada pela atual pandemia. A quarentena social está levando para dentro de casa o trabalho, o aprendizado, o abastecimento da geladeira, a ginástica, a sessão de terapia e inúmeras formas de lazer que, intermediadas pela tecnologia, ajudam a proteger muita gente. E afinal, confinamento social geral faz sentido ou não? São questões para refletir.
E afinal, o confinamento social geral faz sentido ou não? São questões para refletir. Atualmente, um grupo que age de acordo com dados científicos e recomendação da Organização Mundial de Saúde defende que todos devemos manter a quarentena para evitar a contaminação do novo coronavírus. Outro grupo quer a volta da população às atividades cotidianas, deixando isoladas apenas as pessoas em risco, a fim de salvar a economia. Quem está certo? Ambos? Talvez. Tudo depende do ponto de vista. Não há uma resposta fácil, nem uma única solução neste momento. O fato é que, independente do lado que se está, a pandemia do novo coronavírus está fazendo emergir em nossa sociedade outro interessante fenômeno. A despeito das ideologias políticas, etnia ou classe social, essa situação tem despertado nas pessoas uma empatia inimaginável. Criou-se uma cumplicidade mútua, em que se adere ao isolamento social não para salvar a si mesmo, visto que crianças e adultos saudáveis raramente apresentam complicações, caso contrariam a doença, e sim para poupar idosos e indivíduos em grupo de risco. Também existe a meta de se evitar que o sistema de saúde entre em colapso e prejudique quem mais precisa dele. Desconhecidos que mal se cumprimentavam no elevador do condomínio passaram a se oferecer para fazer compras a vizinhos da terceira idade, para que eles não se exponham nas ruas. Trata de uma tentativa de sobrevivência psíquica diante dessa situação de desamparo, da sensação de estarmos no mesmo oceano turbulento, prestes a afundar a qualquer momento, ainda que alguns estejam em canoas e outros em transatlânticos. Incontestavelmente, o caos deu lugar a um mundo menos frenético, que trafega em um ritmo mais lento. Passamos a usar os recursos tecnológicos não como algo predador, fruto de um mundo competitivo que muda a cada segundo, e sim como um meio de aproximar as pessoas e apaziguar os percalços do dia a dia. Com essas inovações, conseguimos trabalhar em casa e fazer reuniões entre equipes. Nossos filhos podem continuar estudando no sistema de educação à distância. Pacientes da psicoterapia e análise são atendidos por videoconferência, mantendo contato com familiares e amigos. Algo tão necessário para preservar nossa sanidade mental. Ninguém mais tem pressa. Ao contrário, estamos com mais tempo até para olhar um para os outros. Diante do inimaginável, fomos obrigados a viver no aqui e agora. Nossas limitações foram escancaradas e ficamos sem chão. Essa realidade, mesmo com todos os problemas e desafios, vem nos tornando maiores, mais conscientes de nossas capacidades. E esse é um aspecto positivo. Em meio ao clima de guerra, há luzes no fim dessa história como humanismo em franca expansão. Considerando tudo isso, o cenário atual também pode ser encarado como favorável. E o futuro, mais do que incerto, vai ser promissor. Jornal da Rede Alesp. E no Jornal da Rede Alesp de hoje, nós recebemos o prefeito da cidade de Tupã, Caio Aoki. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Bom dia, eu que agradeço poder participar, poder fazer a nossa visão local aqui de Tupã a respeito dessa situação do coronavírus que tem realmente afetado a vida, com certeza, de toda a nossa população, né, a nível mundial. Agora, prefeito, qual a análise que o senhor faz do cenário atual aí na sua região? Como essa pandemia está se desenvolvendo na sua cidade e também na sua região? Bom, hoje em Tupã nós temos 10 casos suspeitos. Um acaba estando em estado grave, né, na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Os outros 9 estão em isolamento domiciliar. Nós realmente sabemos de todos os riscos que nós estamos enfrentando. A nossa região, nós temos aqui constantemente conversado com os prefeitos. Na última quinta-feira, eu pude marcar em Tupã uma reunião onde recebemos 12 prefeitos para poder discutir toda essa situação, todas as medidas que cada cidade adotou. Nós fizemos aqui já 4 decretos relacionados ao coronavírus, né? Desde o primeiro, com a suspensão de aula gradativa, depois total, suspensão das atividades de creche, suspensão das atividades culturais, turísticas e esportivas. Depois, nós fizemos um decreto também com a suspensão dos atendimentos, tanto na Prefeitura Municipal quanto alguns serviços não essenciais.
e, enfim, várias medidas nesse sentido. E também nós fizemos um decreto onde suspendeu a atividade do comércio na cidade de Tupã. Numa sexta-feira, quando no sábado posterior, o governador também fez um decreto onde suspendia o comércio. E o decreto praticamente igual ao nosso, né? Nessa preocupação, com a análise que nós fizemos junto com o nosso secretário municipal de saúde, né? E toda a equipe, o comitê que nós montamos aqui. É lógico que a situação não está em Tupã e na nossa região tão grave, ou seja, uma ou outra cidade aqui que nós temos caso confirmado, Marília, Penápolis, Tupã ainda não tem nenhum caso confirmado. Mas é lógico que as medidas, né, da nossa cidade estão sendo para poder a gente se estruturar. Né? Aqui em Tupã, por exemplo, nesse momento, eu estou numa estrutura do antigo Hospital São Francisco. Em Tupã nós tínhamos 2 hospitais, né? A Santa Casa de Misericórdia, que está funcionando até hoje, e tínhamos o Hospital São Francisco, que fechou o seu convênio com o SUS em 2017. E o que nós estamos fazendo? Em um decreto, nós determinamos a Santa Casa que possa destinar aí cerca de 25 leitos para isolamento e ampliar as suas unidades de UTI. Né? Nós temos na cidade 22 leitos de UTI e nós pedimos já a Santa Casa que proporcionou mais 5 leitos que estão disponíveis para isso, tanto que um suspeito está já ocupando essa vaga. E a Santa Casa vai poder fazer agora mais 5 vagas, nós pedimos mais 10 numa videoconferência que nós tivemos com o secretário Marcos Vignoli, Desenvolvimento Regional. Por quê? Tupã, ela atende várias cidades do seu entorno. Né? Nossa micro-região aqui tem 11 municípios e esses demais municípios não têm hospital e acabam vindo até Tupã. Então, por isso que nós estamos estruturando a questão da nossa saúde, onde a Santa Casa vai estar mandando para esse prédio antigo do Hospital São Francisco alguns atendimentos, como a maternidade, como ambulatorial, atendimento de ortopedia, enfim, aquilo que não é de urgência e emergência, para que a gente possa disponibilizar um espaço na Santa Casa, fazer o isolamento e também fazer mais leitos de UTI para que a gente possa atender. Ou seja, as medidas de isolamento, enfim, adotadas pelo município, que estão aí seguindo junto com o governo do Estado, para que a gente realmente possa ter tempo de se estruturar. Né? E nós não estamos realmente parados, estamos estruturando de todas as maneiras. Como eu disse, fiz uma reunião com 12 prefeitos na sexta-feira, fizemos um manifesto, mandamos esse manifesto ao governo do Estado e antes de ontem nós fizemos essa videoconferência com o Marcos Vignoli, no qual pudemos passar a nossa situação e principalmente as nossas solicitações, né, nesse momento que realmente todos estamos apreensivos. A gente sabe também o setor econômico que está muito preocupado, enfim, a comunidade está dividida entre aqueles que querem a abertura do comércio, aqueles que não querem, mas é lógico que a gente tem que ter aí temperança, tem que ter calma para poder realmente superar vários desafios como esse. Agora, prefeito, é importante a gente também tocar no assunto, é época de vacinação contra o H1N1, aliás, H1N1 para idosos. Quais as medidas que o município tem tomado? Bom, aqui na nossa vacinação, nós no primeiro dia já da vacina, acabou todas as doses de vacina, né? Nós fizemos o atendimento daqueles idosos que são cadastrados na nossa unidade de saúde. Nós temos aqui 16 unidades de saúde, entre o BS e o Programa de Saúde da Família, e todos os idosos cadastrados nas unidades, eles receberam aí a vacinação em casa. E nós criamos horários específicos. Na parte da manhã, o atendimento do público em geral, e na parte da tarde, idosos e grupos prioritários. Então, acabou a vacina no primeiro dia, agora chegou mais um lote de vacina, então a gente está também procurando priorizar principalmente o pessoal do grupo de risco. Agora, prefeito, importante nessa programação de utilidade pública e prestação de serviço da Rede Alesp, dê as dicas aí para a população da sua região dos principais cuidados que devem ser tomados nesse momento. Bom, com certeza a gente pede à população que possa ter calma. A gente sabe que a situação é séria. O poder público, tanto municipal, e a gente vê tanto do governo do Estado, o Ministério da Saúde, tem procurado agir de todas as maneiras para poder realmente enfrentar essa pandemia, que é uma crise humanitária, né?
e a gente sabe da importância daquilo que todo mundo tem ouvido, mas que nós temos que, de fato, fazer. Pessoas idosas, por favor, permaneçam nas suas casas. Né? Nós temos aí feito todas essas ações, todas essas medidas, e frequentemente a gente tem que ver, a gente acaba vendo, né, pessoas idosas nas ruas até aglomeradas. Né? Então a gente precisa dessa compreensão para que, enfim, aqueles que precisam estar trabalhando, que é o pessoal da saúde, pessoal da segurança, da manutenção da cidade, eles estão ali na linha de frente e precisam que essas pessoas permaneçam nas suas casas, todos aqueles que puderem, para a gente passar por tudo isso. Mas o momento não é de pânico, o momento é de prevenção. Né? A gente não pode ficar dando espaço para fake news, enfim, para notícias que trazem o terror para todos nós. Não, nós temos que ter, como eu disse, calma para superar esse momento, que não está sendo fácil para ninguém. Todos os setores, a gente vê tanto a parte religiosa, a parte econômica, enfim, todos estão preocupados e apreensivos, assim como o poder público. Eu acredito que todos os prefeitos, assim como eu, têm perdido sono devido a toda essa situação. Né? E a gente tem a preocupação com tudo. Mas eu quero aí parabenizar, né, todos os deputados, enfim, a Leste como um todo, porque tem realmente frequentemente entrado em contato, buscado soluções, enfim, dando respaldo para que a gente possa enfrentar essa pandemia. O caminho é árduo, mas nós precisamos de paciência e que todo mundo siga as recomendações de todos os profissionais da saúde, de todas as autoridades de saúde, tecnologistas, enfim. É importante a gente seguir as recomendações de lavar a mão, de ter isolamento social, enfim, e gradativamente, se Deus quiser, nós vamos estar voltando às nossas atividades, mas nós precisamos ter a nossa estruturação e a nossa sabedoria para poder fazer tudo aquilo que, enfim, nós estamos fazendo para enfrentar essa transmissão. Prefeito, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Aí, muito obrigado e saudações aí a toda a população de Tupã. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, e a gente pede mais uma vez a compreensão e o apoio de toda a população, de toda a comunidade do Estado de São Paulo. É um momento realmente delicado, uma crise que a gente nunca passou, né, e que a gente precisa dessa temperança para poder superar tudo isso. Muito obrigado. Falei com o prefeito Caio Aoki, prefeito de Tupã, no interior de São Paulo, falou ao vivo aqui com a gente nesse jornal da Rede Alesp, com muita prestação de serviço, utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Aqui comigo, a Tayana Conrad. Tudo bem, Tayana? Tudo bem. Então vamos tocando aqui o jornal da Rede Alesp, com muita informação para você que está ligado com a gente aqui nessa programação especial. Nesta quarta-feira, o estado de São Paulo vive aí o seu 8º dia de quarentena e vamos aí até o dia 7 de abril, nesse primeiro período de quarentena, e logo o governador João Dória aí deve anunciar mais medidas de precaução, né, que o estado de São Paulo vem tomando, né, para que essa pandemia não tome uma proporção sem controle das autoridades do estado de São Paulo, não é mesmo, Thay? É isso mesmo. E vamos conversar agora, Guga, com o prefeito Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto, município paulista que fica na região noroeste do estado. Ele fala sobre o trabalho de Ribeirão Preto para conter o coronavírus, Guga. Prefeito Duarte Nogueira, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, prefeito. Daqui a pouco, o prefeito de Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira, vai conversar com a gente dentro do Jornal da Rede Alesp. Como eu digo, muita prestação de serviço e informação para você que acompanha a gente aqui na Rede Alesp. E a Sabesp ampliou a distribuição de caixas d'água para mais bairros da cidade de São Paulo, além de Paraisópolis, e deu início à entrega a outros reservatórios também. Já foram distribuídas 487 caixas para Paraisópolis, Jardim Monte Azul e Jardim Grajaú, na Zona Sul. As regiões norte e leste da capital também foram beneficiadas, com entregas na freguesia do Ó, Pirituba e São Mateus. As doações continuam nesta semana e têm como objetivo prevenir que as pessoas fiquem sem água em momentos que não sejam necessários, né? Ou, aliás, que sejam necessários reparos emergenciais ou manutenção preventiva na rede de abastecimento.
Com o dobro de caixas disponíveis, a companhia passou a mapear outras regiões em que moradores estejam sem reservação interna. A ação ocorre para reduzir o impacto da pandemia do Covid-19 na rotina do cidadão, né? E teve início em Paraisópolis em razão das características topográficas da região. O bairro é altamente adensado, com partes altas, onde a água pode demorar mais tempo a chegar até os imóveis. Paraisópolis é a segunda maior comunidade de São Paulo, com 100 mil moradores. A distribuição de caixas d'água é uma medida que já foi adotada anteriormente pela Sabesp para ajudar moradores a se adaptarem à regra da Associação Brasileira de Normas Técnicas, segundo a qual os domicílios devem ter caixa d'água que seja capaz de suprir o abastecimento dos moradores por ao menos 24 horas. No Jornal da Rede Alesp de hoje, com muita utilidade pública, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista, eu recebo agora o prefeito da cidade de Bauru, Clodoaldo Armando Gazeta. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje, tudo bem? Daqui a pouco, o prefeito de Bauru, Clodoaldo Armando Gazeta, também conversa com a gente no Jornal da Rede Alesp de hoje. Eu quero convidá-lo para logo mais, ao 12h30, a entrevista coletiva do governador João Dória, anunciando aí novas medidas e também novos números aí da pandemia de coronavírus, né? A pandemia que atinge o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo, não é mesmo, Thay? É isso mesmo, Guga. E eu tô com uma nota aqui de um rapaz de 23 anos do Rio Grande do Norte. A Secretaria Estadual de Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmaram a segunda morte por coronavírus no Rio Grande do Norte. A vítima é Matheus Acioli, de apenas 23 anos. Ele é a vítima mais jovem de coronavírus no país. Que coisa, né? Muito triste, né? E você está aqui, a gente está no Jornal da Rede Alesp de hoje, muita informação, muita prestação de serviço e utilidade pública para você que está aqui com a gente nesse Jornal da Rede Alesp de hoje. Você acompanhando tudo aqui com a gente, as notícias do Parlamento Paulista, Assembleia Legislativa inovando com tecnologia, realizando as sessões plenárias de forma virtual. O primeiro parlamento, né, do Brasil a tomar esse tipo de iniciativa, e as sessões ontem, por exemplo, foram aprovados o estado de calamidade pública nos municípios do estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa trabalhando a todo vapor, mesmo de uma forma virtual, né? Parabéns aí à Assembleia Legislativa pela iniciativa, né, de botar a tecnologia a serviço da população. E por falar em tecnologia, você pode baixar o app da Rede Alesp. Você vai lá no Google Play ou na Play Store, baixa lá a Rede Alesp, lá você terá todas as notícias do Departamento de Comunicação da Alesp. Também você tem a Rádio Alesp e a TV Alesp, tudo num só aplicativo. Você muito bem informado das notícias do Parlamento Paulista, acompanhando tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista. Você tem no aplicativo da Rede Alesp, é só baixar na sua loja de app e ficar muito bem informado com as notícias do Parlamento Paulista. Eu tenho na ponta da linha, agora sim, o prefeito de Bauru, Clodoaldo Armando Gazeta. Prefeito, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Bom dia a todos, bom dia aos amigos da Rede Alesp. Bom dia. Prefeito, é importante que o senhor faça uma análise aí da conjuntura da cidade, como está Bauru para receber essa pandemia, né, que vem assolando o mundo inteiro. Como é o cenário raio-x hoje da cidade de Bauru, que é uma cidade tão importante aí no estado de São Paulo? Bom, nós fizemos toda a ação de isolamento social da população, desde o dia 20, com a publicação do primeiro decreto de emergência que nós editamos na cidade. O processo funcionou muito bem, nós tivemos 3 vezes menos casos registrados na cidade, ainda são suspeitos, porque a gente ainda aguarda os testes do Instituto Adolfo Lutz, mas a nossa curva está bem abaixo daquilo que estava projetado para essa época da semana, né? Então, o resultado tem sido muito positivo. Mesmo assim, a gente continua pedindo para que as pessoas fiquem em casa. As ações de controle
social têm sido muito rígidas aqui na cidade. Nós temos a parceria de todos os setores aqui, as polícias militar, civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, estamos todos juntos, primeiro para orientar, né, os estabelecimentos para o processo desse isolamento social e depois para buscar um processo de fiscalização um pouco mais drástico para aqueles que permanecem abertos. Mas o bom de tudo isso é que tem dado resultado, o isolamento social tem colocado a nossa curva bem abaixo da expectativa. Mas, além disso, a gente tem um conjunto de ações sociais também para poder atender a população, como a entrega de cestas básicas para os alunos matriculados nas escolas públicas do município, do estado e das conveniadas. São mais de 9 mil cestas básicas e kits de alimento que a gente tem entregue para essas crianças de casa a casa. Fizemos a vacinação também dos idosos aqui na cidade, agora com a vacinação da gripe de casa em casa. Foi uma operação de guerra, mais de 25 equipes mobilizadas, né, para poder entrar na casa de cada uma das pessoas da cidade de Bauru que tem um idoso, fazendo a vacinação na própria casa. E fora a suspensão do pagamento de IPTU, conta de água, a tarifa aqui, a taxa de uso do solo também, que nós suspendemos para pessoas físicas e jurídicas, uma desoneração de mais de 40 milhões de reais que nós estamos fazendo para ajudar também as pessoas, o comércio e os estabelecimentos da cidade a passar por esse momento tão difícil que o país, o nosso estado, a nossa cidade atravessam. Importante, né, a gente pontuar também como você já tem alguma previsão de como os casos podem evoluir? Qual que é a estrutura que Bauru tem hoje em termos de leitos, tanto público quanto particular? Como vocês estão preparados aí quando, porventura, tem uma demanda mais alta aí de casos que necessitem de internação e leitos de UTI, por exemplo? Nós estamos trabalhando em parceria com o governo do estado. Ontem eu até fiz uma visita no nosso posto avançado do Covid-19 na cidade. São 10 leitos de emergência que nós estamos criando agora com respiradores. É um leito transitório, né? A pessoa chega ali, é estabilizada, entubada e levada para os hospitais de referência. O hospital estadual já abriu 49 leitos para UTI, né? Para poder atender a demanda da cidade e da região. E estamos abrindo também um hospital de campanha junto com o governo do estado de São Paulo, no Hospital das Clínicas, que é um hospital que está fechado nesse momento. Ele seria aberto no segundo semestre desse ano. Nós estamos antecipando a abertura desse hospital, que vão ser 172 leitos também com respiradores para atender a demanda de Bauru e 18 cidades da região, fazendo um total de 600 mil pessoas. Então, a retaguarda hospitalar e a retaguarda de urgência e emergência, ela tem sido preparada nessas últimas semanas para que a gente possa ter todo o aparato necessário se acaso a epidemia expandir, né, como expandiu em outras cidades. Esperamos que não, porque a população tem colaborado bastante com o isolamento social, o comércio também, e esperamos que a gente consiga superar essa situação sem ter um processo na rede de saúde pública que não seja compatível com a demanda que foi apresentada. Olha que boa notícia, então, a antecipação da inauguração do Hospital das Clínicas aí em Bauru, né, prefeito? É importante ressaltar essa boa notícia aí para a população, né? Sem dúvida. E esse é um hospital de retaguarda que vai ser fundamental para esse enfrentamento. Nesse momento, ele vai abrir como hospital de campanha, né? E num segundo momento, quando a gente superar essa crise, aí sim ele vai ser aberto como hospital de retaguarda para a cidade e também para a retaguarda da Faculdade de Medicina da USP, que se instalou aqui em 2017. Então, nesse momento é um hospital de campanha, mas ele vai ter um resultado importante nesse conjunto de ações na área da saúde pública para o enfrentamento da epidemia. Prefeito, eu gostaria que o senhor aproveitasse o nosso espaço, o nosso canal, para deixar algumas dicas aí para a população de como eles devem agir, né, nesse momento, né, uma questão de utilidade pública. Então, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para o telespectador que nos acompanha aí em todo o estado de São Paulo, inclusive na cidade de Bauru, através de canal aberto, né, prefeito? Sem dúvida. Eu acredito que nesse momento é um momento de união de forças, né? A população, a sociedade civil organizada, os municípios, as prefeituras, todos eles têm que estar unidos nesse momento, que é um momento que nós vamos ter que enfrentar talvez a maior guerra, né? Se é que podemos chamar assim, da história da nossa história, né? Porque
Eu não me lembro de uma situação tão dramática assim que o mundo e o país atravessaram nos últimos tempos, nem mesmo as guerras mundiais. Então é um momento que todos nós precisamos estar cientes e conscientes daquilo que precisamos fazer, né? Buscando a orientação sempre das autoridades, das prefeituras, das secretarias de saúde, que têm informado de forma correta. Esquecemos um pouco a questão ideológica nesse momento, a questão das fake news, porque isso não ajuda em nada, né? Nós temos hoje 1/3 da população mundial em isolamento social. São quase 2 bilhões de pessoas que estão hoje em suas casas para combater essa epidemia que se alastrou para grande parte do mundo. E aqui no Brasil não é diferente disso. Por isso vai aqui meu apelo, minha recomendação, para que todos nós possamos juntos vencer essa epidemia. Mas para vencer essa epidemia nós temos que cada um tentar fazer a nossa parte, né? Que é ficar em casa nesse momento, que é, se precisar sair à rua, sair com a prevenção necessária, obedecendo às filas nos supermercados, às filas nos bancos, para que a gente evite a contaminação e evite que a gente traga um colapso para o sistema de saúde nesse momento. Se a curva permanecer do jeito que está no estado de São Paulo, em Bauru também, a gente consegue atravessar essa situação, não digo com tranquilidade, mas com a calma necessária para que todos possam ser atendidos no momento adequado nos hospitais. Então vai aqui meu apelo para que todo mundo cumpra isso. A regra que é hoje de todos ficarem em casa e que Deus possa nos abençoar a sair dessa epidemia. Prefeito, eu quero agradecer muito a tua participação nesse Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço a todos vocês. Estaremos à disposição aqui para quando precisar, tá bom? Um grande abraço a todos. Eu conversei aqui no Jornal da Rede Alesp especial com o prefeito da cidade de Bauru, Clodoaldo Armando Gazeta, que contou um pouquinho do cenário da cidade na prevenção e também no enfrentamento desta pandemia do coronavírus. Tayana, tem alguma notícia boa aí para nós? Na verdade, eu estava falando anteriormente sobre a notícia do rapaz mais jovem do país que faleceu no Rio Grande do Norte. É uma notícia triste, então. Exatamente, uma notícia triste. Eu queria retomar, porque esse paciente, ele tem um quadro de obesidade. Ele deu entrada num hospital privado no dia 24 de março, foi examinado e liberado para voltar para casa, para continuar as medicações prescritas, né? Ainda segundo informações das secretarias, Matheus manteve-se isolado por 2 dias, mas não apresentou melhora. Ele procurou o Serviço Público de Saúde no dia 27 de março, quando foi atendido e realizou o teste para a doença. O jovem não resistiu ao Covid e acabou falecendo. Então, aí o jovem, a pessoa mais jovem do país, né? Aí vítima do coronavírus, apenas 23 anos, esse rapaz aí de Natal, Rio Grande do Norte. Muito triste mesmo essa notícia e vamos de notícia triste no Jornal da Rede Alesp de hoje. Morreu na madrugada de hoje o deputado federal Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, que estava em tratamento contra a leucemia aguda por causa da doença. Ele estava afastado das atividades na Câmara desde setembro de 2019. O advogado fundou a primeira rede de ensino telepresencial da América Latina. Seus cursos chegaram a ser transmitidos para cerca de 220 cidades brasileiras. Entre outros cargos, foi policial civil, delegado, promotor de justiça e juiz de direito em São Paulo. Luiz Flávio Gomes tornou-se mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo em 1989 e doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid no ano de 2001. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Fica aí a nota de pesar à morte do deputado federal Luiz Flávio Gomes. Em tempos de coronavírus se espalhando pelo Brasil, muitas pessoas ficam em casa e evitam sair às ruas para diminuir a propagação do vírus. As empresas aderiram ao home office e algumas operadoras de televisão liberaram o sinal de canais fechados para que as pessoas possam ter mais variedade nesse período que vão ficar em casa. Com museus fechados, é possível fazer uma visita virtual e admirar o acervo de várias instituições pela internet. Você sabia que na Alesp tem muita informação interessante disponível no nosso portal? Pois é, temos, por exemplo, exposições virtuais disponíveis na aba Acervo Histórico. Uma delas é sobre homenagens prestadas pelo Legislativo em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. Outra exposição virtual é sobre a medalha da Constituição dada pela Assembleia aos voluntários que participaram do movimento paulista.
Para quem gosta de ler, alguns livros como o que fala da cidade de São Paulo nos tempos do Império ou sobre os Nikkeis na Alesp estão disponíveis para baixar gratuitamente. Na aba de documentação é possível ainda acessar obras que falam sobre o processo legislativo e diversos artigos sobre assuntos variados, como a Comissão da Verdade. Também são disponíveis cursos sobre o processo legislativo e iniciação política, além de muitos outros realizados pelo Instituto do Legislativo Paulista. Você não pode perder as notícias produzidas pela nossa equipe de comunicação sobre os acontecimentos da Assembleia Legislativa que podem ser acessadas no link comunicação. Além de ler as matérias, é também possível ouvi-las por meio da Rádio Alesp. Caso prefira, você pode assistir a programação da TV Alesp, que fica disponível no YouTube. Também não se esqueça do aplicativo da Rede Alesp, onde você baixa esse aplicativo na sua loja de apps e lá você tem acesso a todos os meios de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp, informando, prestando serviço de utilidade pública e trazendo também as notícias do Parlamento. Você pode participar com a gente por WhatsApp, é o 0 operadora 11 98457 8129. Você pode deixar sua mensagem e participar de forma interativa com a gente. Eu tenho agora aqui na linha o Guilherme Ávila, que vai conversar com a gente no Jornal da Rede Alesp de hoje. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia aí para você, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Rede Alesp aí, da TV. É um prazer poder estar conversando com vocês aí, todos do estado de São Paulo e também do Brasil aí. O Guilherme Ávila, que é prefeito da cidade de Barretos. Guilherme, eu queria que você fizesse uma análise do cenário, né, da região. Como vocês estão preparados aí para receber essa epidemia, essa pandemia, na verdade, né? Que o estado de São Paulo está se preparando, na verdade, né, Guilherme? O Brasil, ele teve a oportunidade de se preparar, não foi pego de surpresa como outros países, né, que foram pegos praticamente por uma avalanche. Mas como estamos preparados na cidade de Barretos para receber esse problema tão grave do mundo? Olha, Barretos, juntamente com o Brasil, principalmente o estado de São Paulo, saiu na frente a questão da prevenção da pandemia, né? Nós conseguimos aí fazer acho que o isolamento social num período inicialmente antes de outros locais, né, como nós tivemos aí em outros países. Essa curva a gente já tem de contaminação, a gente já tem amostras de que ela está sendo achatada, que a gente conseguiu conter, né? As medidas foram duras, foram amargas, mas foram importantes. E aqui na região de Barretos nós estamos tratando regionalmente. Nós temos o CODEVAR, que é o Consórcio de Desenvolvimento Vale do Rio Grande, onde ele engloba 25 municípios daqui da região norte do estado de São Paulo, e as decisões, a grande maioria delas, são tomadas de forma conjunta. Não adianta uma cidade fazer uma determinação e a outra cidade não fazer, e aí a gente tem aí a troca, o intercâmbio aí de pessoas e de medidas que acabam facilitando a disseminação da pandemia. Então, graças a Deus, nós temos uma situação aqui na região de Barretos bem controlada. Prefeito, bom dia. Aqui é a Tayana, tudo bem? Tudo bem, Tayana? Bom dia. Bom dia. Prefeito, eu queria saber, acho que é importante a gente passar aí para todos os nossos telespectadores, né? Casos suspeitos de doenças aí na região. Você já tem um número para passar para a gente de suspeitos, de internados, casos graves, enfim, só para a gente informar aí o telespectador. Olha, especificamente na cidade de Barretos, nós temos aí 61 casos suspeitos, 2 descartados, e nós temos ainda 59 em investigação. Na região, a gente tem Colina, Guaíra, Olímpia, demais cidades, nós praticamente não temos casos. Casos confirmados, com teste oficial, que é feito pelo Instituto Adolfo Lutz, nós não temos. Nós temos 2 casos na cidade de Bebedouro, confirmados por testes particulares, mas a gente sabe que quando isso acontece tem que ser confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, para ser validado. Então, na região, nós temos esses casos, por enquanto, esperando os resultados, né, que estão demorando demais.
Até o início do final de semana eram mais de 2.000 casos em todas as cidades para que pudesse receber esses resultados. Mas na cidade de Barretos especificamente, desses 59, nós temos 5 ainda, mas desses passaram por um estado grave, mas já estão se recuperando, já na parte da enfermaria, saindo da UTI, sem correr risco. Nós tivemos um agravamento do estado dessas pessoas, mas elas já saíram aí do período de risco. Nós acreditamos, por todo o histórico, de como foi, como essas pessoas começaram a desenvolver esses sinais, por onde elas estiveram, no meio de trabalho delas, nós acreditamos que o resultado virá positivo, em torno de 3 ou 4 casos. Agora, prefeito, Barretos é conhecida pela estrutura e com um dos maiores complexos hospitalares do Brasil. Como a cidade tem colaborado na área de saúde nesse momento tão difícil? Esse ponto é muito privilegiado. Inclusive, nós fizemos um trabalho aqui de estrutura onde todos os entes que trabalham com saúde se envolveram, né? A Secretaria Municipal de Saúde, através das unidades básicas, a unidade de pronto atendimento, a Santa Casa, nossa, que é regional, atende 19 municípios, a Fundação Pio XII e o Hospital de Amor, né, que trata a questão de câncer, o Hospital Particular também, Nossa Senhora, que é da Fundação Pio XII, ele suspendeu a parte de atendimento dele particular, num ato humanitário aí, para poder fazer todo o atendimento da parte do coronavírus e não afogar, vamos dizer assim, a Santa Casa, né? Deixar a Santa Casa ainda mais congestionada, caso tenha essa necessidade. Então, nós temos um hospital particular que foi suspenso as suas atividades de particular para poder atender essa questão pública do coronavírus. Nós temos os 2 AMES também engajados nessa situação. Então, nós já temos uma situação privilegiada pelo número de leitos, número de respiradores, mas nós estamos enfrentando aí de forma tranquila, graças a Deus, e com união de forças. Prefeito, e como tem sido a comunicação da prefeitura com a população para conscientização e aí para manter todo mundo dentro das suas casas, né? Olha, são várias ações. Nós temos divulgado os boletins todos os dias, nós fazemos várias inserções nas mídias, em todos os veículos, sejam rádio, jornal, televisão, da importância das pessoas ficarem em casa. Nós estamos passando carros de som diariamente em todos os bairros da cidade, falando da importância de ficar em casa. Nós baixamos diversos decretos impedindo e suspendendo vários serviços e comércios, disciplinando alguns outros, né, de forma rígida. A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a polícia militar estão nas ruas. Nós temos um disco de denúncia para poder informar, caso tenha algum comércio descumprindo ou mesmo aglomeração de pessoas em algum determinado local, e aí, nesse caso, até para a própria Polícia Militar intervir. Então, nós estamos trabalhando em todas as frentes possíveis para poder mostrar para a população que tem que ficar em casa. E eu acredito que o Barretos tem dado resultado. Agora, prefeito, como você tem visto as ações do Legislativo Paulista, né? Fomos pioneiros aí na criação do plenário virtual, das sessões virtuais, para aprovar exatamente, né, os decretos de urgências aí dos municípios do estado. Como você tem visto essa iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo, prefeito? Olha, eu tenho visto com muitos olhos, saindo na frente, a Lespe, né, todos os deputados e o presidente Cauê Macris saindo na frente aí das câmaras estaduais, é muito importante. Quem mais vai sofrer com essa crise são os municípios. As pessoas, inclusive, moram nos municípios. Depois serão os estados. Talvez o governo federal fique mais distante, né, desse sentimento, dessa crise, mas os municípios são os primeiros a sentir, porque a pessoa passa mal, ela fica doente, ela vai na unidade básica do município, ela vai no pronto atendimento, ela vai no hospital ali da cidade, ela vai na Santa Casa ali da cidade ou da região, né? Então, ontem mesmo eu conversei com o diretor da Fundação Pio XII aqui em Barretos, ele comprou R$1,5 milhão em EPI
no final da semana passada, na sexta-feira ou no sábado que chegou, e já acabou. R$1,5 milhão já acabou para poder atender essa pandemia. Ele veio pedir socorro a quem? A prefeitura, e é sempre o ente mais fraco. Então, todas as ações que a Lesp tem sido feita, a questão do decreto de calamidade, todas as medidas que possam ser feitas de transferências de recurso e ajuda na questão fiscal para poder flexibilizar e a gente poder aplicar os recursos naquilo que é mais importante, que é a saúde, para poder preservar as vidas, eu acho que tem sido de grande valia. Agora, prefeito, é muito interessante a gente ressaltar e tocar nesse assunto. Barretos é um município de interesse turístico, né? E tem, sem dúvida alguma, o maior evento, né, do Brasil em termos de festa do peão, que é a festa do peão boiadeiro de Barretos, né? Isso pode ser afetado? Vocês já têm algum planejamento mesmo, acredito eu, que aconteça no mês de agosto, tradicionalmente, se eu não me engano, mas você já tem alguma previsão de adiamento, cancelamento, alguma coisa assim? Olha, primeiramente, nós tínhamos um evento de motos agora que aconteceria dia 1º de maio, esse está suspenso, também realizado no Parque do Peão pelos independentes. Agora, com relação à festa do peão, nós trabalhamos que ela vai acontecer em agosto. Nós esperamos que essa pandemia ela possa ter seu ápice agora nos próximos dias, ainda dentro do mês de abril, depois uma estabilização entre maio e junho, e julho começar a cair, se Deus quiser, para a hora que chegar em agosto, a festa do peão ser realizada. Então, nós não temos ainda, não trabalhamos ainda com essa hipótese da festa do peão ser suspensa. Caso a pandemia se perdure por mais tempo, aí sim pode ser adiada a festa do peão mais para frente ainda dentro desse ano para a realização. Mas nós torcemos para que isso não aconteça e não trabalhamos ainda com essa hipótese. E o prefeito, qual que seria o impacto em termos de desenvolvimento econômico, adiamento dessa festa? Olha, o impacto tem pesquisa, inclusive, feita pelo governo do estado no ano passado na festa do peão, e o impacto na economia regional, ela é de R$900 milhões, né? Porque a gente tem milhares de empregos de contratação direta, de seguranças, serviços gerais, de cozinheiros, de pessoal de limpeza, de assessoristas, de pessoas que trabalham nos bares, produtores de evento. Então, nós temos, assim, milhares de pessoas que são contratadas diretamente. Nós temos os hotéis, que são muito impactados, que eles sempre têm 100% de lotação. Nós temos bares, nós temos restaurantes, nós temos postos de gasolina. Aqui em Barretos nós temos uma situação que nós temos o número de leitos de hotel são insuficientes, então as pessoas se hospedam na região. Então tem a cidade de Bebedouro, de Olímpia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, que hospedam pessoas e também não terão essas pessoas nessa época. Além disso, por não ter tantos leitos, nós temos uma centena de pessoas que alugam suas casas, saem das suas casas, vão para a casa dos parentes. Por exemplo, o pai tem lá seus 3 filhos, todos já casados com família, reúnem todos a família na casa dos pais e as outras 3 casas são locadas. E num valor considerável, que a pessoa faz aí mais do que um 13º na locação dessas suas casas. Então, o impacto é brutal na economia, não somente da cidade de Barretos, mas na região de Barretos como um todo. Prefeito, agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para toda a sua população da cidade de Barretos, bem como para toda a região e, lógico, expandindo para o estado de São Paulo. Quais as medidas, na sua opinião, que devem ser feitas em termos de precaução? Quero que o senhor deixe uma mensagem de utilidade pública para o telespectador e para o ouvinte ligado na Rede Alesp. Bom, primeiramente, parabenizar, né, toda a Rede Alesp aí por essa iniciativa. Nós precisamos usar todos os veículos de comunicação para poder disseminar as notícias importantes, como a população se prevenir, mostrar aquilo que tem que ser feito e todos os esforços. É um momento de união. Nós precisamos nos unir em prol dessa causa. Não dá para a gente transformar isso numa disputa, como em algumas vezes nós estamos vendo por aí. Nós precisamos mostrar o que o governo do estado de São Paulo tem sido feito, baseado nos órgãos oficiais, Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, como que tem sido feito isso, e conscientizar a população, primeiro das medidas para não se contrair, de higiene, de lavar as mãos, usar o álcool gel. A questão do isolamento social é muito importante, né? Isso é fundamental. Outros países demoraram para fazer e hoje estão chegando aí a 10 mil mortos. Nós não queremos isso no Brasil. Pelo contrário,
nós nos preocupamos com uma vida, seja ela qual for. Uma vida para nós é importante. Então, nós precisamos pensar nessa questão da saúde. E, para isso, nós precisamos fazer o isolamento social, como mandam todos os órgãos aí competentes, para que não seja preciso prorrogar ou até para que não seja preciso decretar um toque de recolher, e aí sim o prejuízo vai ser muito maior para todos, né? Então, nós precisamos, nesse momento, que todos fiquem em casa para que a gente possa controlar essa pandemia e aqueles que eventualmente se vierem a ser contaminados, que os hospitais deem conta de atender adequadamente. Então, para isso, eu peço para que todos de Barretos, da região, do estado de São Paulo e do Brasil que nos acompanham através dessa entrevista, que fiquem em casa e que o Brasil vai vencer essa pandemia. Prefeito, quero mais uma vez agradecer a sua atenção em participar do Jornal da Rede Alesp de hoje. Essa tribuna, esse espaço sempre está aberto para o senhor divulgar aí as ações de prestação de serviço e utilidade pública aí da região, tá certo? Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela informação que vocês têm dado, principalmente agora na questão do coronavírus. É muito importante que a gente amplie esses canais para a população. Obrigada, este prefeito. foi o prefeito de Barretos, o Guilherme Dávila, que conversou com a gente ao vivo neste Jornal da Rede Alesp, especial, programação especial, falando aí da pandemia do coronavírus. E agora você confere o que nós falamos aí no primeiro bloco desse Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Subiu para 136 o número de mortes pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, com 23 mortes registradas entre segunda e terça-feira, o estado tem recorde de mortes desde o início da pandemia, com cerca de uma confirmação por hora. Os casos notificados também registraram maior aumento aqui de 1.517 para 2.339 no estado de São Paulo, um incremento de 54%, e o Ministério Público de Contas cobrou nesta segunda-feira que o estado não deve testar apenas pacientes internados por Covid-19 no estado de São Paulo. Também falamos com o prefeito da cidade de Tupã, Caio Aoki. Também conversamos nessa hora com o prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazeta, e terminamos esse bloco conversando com o prefeito da cidade de Barretos, Guilherme Dávila. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com muito mais aqui dentro do Jornal da Rede Alesp. Até já!